Olá, olá! A ver se é desta que nós conseguimos falar com a Beatriz, conseguimos ter nós as duas aqui no ecrã ao mesmo tempo, a ver se corre tudo bem. Vão chegando, vão voltando. Beatriz, a ver se é desta. Ai, já aceitei outra vez. Oi, Ana! Ai, estas coisas são tão imprevisíveis. Olá, de volta, obrigada, Mena, por voltares, Ana. Beatriz, não estou a conseguir aceitar-te. Alguém sabe o que é que possa ser? Aqui diz que aqui diz que tu não podes aderir, Beatriz. Aqui diz que tu não podes aceitar. Não sei o que é. Ai, Final, já estás. sim. Acho que é só esperar um bocadinho É, que isto demora é. a chegar. Ainda bem, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Está a partilhar. Sim, olha, muito obrigada pela paciência e obrigada também às pessoas que foram e voltaram. Obrigada, Ana. Olha, o meu irmão Xavier, também calculo que há já aqui muita gente que te conhece, não é, Beatriz? E que está curioso para te ouvir. Ainda bem. E então, olha, eu vou só apresentar o tema da nossa live. Nós hoje vamos falar da importância da nutrição na saúde mental também, e para isso temos aqui a Beatriz, que Olá. eu gostava já, eu gostava já de dizer porque é que eu te convidei. Antes de te apresentares, antes de nós nos apresentarmos, eu gostava de dizer que te convidei porque percebi que tens paixão por este tema, não é? Porque eu sou muito amiga da tua tia Ruth e então eu percebi nas conversas com ela que estás muito empenhada, muito motivada, muito comprometida com o tema da nutrição e além disso, também percebi que estás muito interessada em partilhar aquilo que vais aprendendo, porque eu sei que estás no início da tua jornada, não é? E que eu acredito que vais chegar muito longe e estás muito motivada também em partilhar aquilo que vais aprendendo, as coisas que vais descobrindo, o que vais tendo conhecimento e então foi por causa disso que eu te fiz este convite e agradeço profundamente tu aceitares o desafio, que eu sei que uma primeira live é sempre desafiante, então agradeço muito. E agora eu gostava que tu te apresentasses para quem não te conhece, para quem está aqui na live e não te conhece. Antes de mais, quero também agradecer muito pelo convite. Muito obrigada, Fiona. É um gosto estar aqui hoje e poder partilhar este conhecimento que eu tenho estado a adquirir. E então, pronto, eu sou a Beatriz, vou agora para o segundo ano da licenciatura, Ciências da Nutrição. E porquê é que eu escolhi Ciências da Nutrição? Eu sempre me interessei muito por esta área da saúde e até pensei em ir para a veterinária ou até mesmo medicina, mas depois deparei-me com a nutrição e reparei que o que nós comemos influencia muito as doenças que podemos desenvolver e até podemos tratar muitas patologias através da alimentação, ou seja, não só prevenir como também curar. E acho que isto é bastante interessante e a nutrição tem estado a ter um avanço gigantesco nestes últimos anos e para mim fez todo o sentido vir então para as ciências da nutrição e poder partilhar e ajudar o próximo. Eu acho que é um caminho muito, muito interessante.
Eu aproveito também para me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Fiona, eu sou hipnoterapeuta e acompanho pessoas que têm desafios emocionais com uma ferramenta maravilhosa que é a hipnoterapia. E além disso, vou fazendo estas lives com temas que são complementares à melhora da saúde emocional, comportamental e mental. E, e no seguimento, tu estás a explicar o porquê que te interessaste pela nutrição. Eu também gostava de perguntar o que é que te levou a começares uma página do Instagram para divulgar esse conhecimento, porque eu acho muito interessante uma estudante. Porque acho que há muitas pessoas que não têm noção de como estes alimentos afetam o nosso corpo. E por isso eu quis começar também a partilhar este conhecimento que eu tenho adquirido para promover o bem e a saúde e o bem-estar no geral. Uhum. Eu acho muito, muito interessante. E Sim, uma estudante tão, tão nova ter esse empenho já de fazer uma página. ainda está no E como. mas pouco a pouco chegamos lá. Eu acho que sim. E eu ia te perguntar, Beatriz, hum, quando tu começaste a estudar nutrição e quando começaste a perceber um pouco mais, não é? Mais profundamente sobre os alimentos e ainda estás no início da jornada, mas o que é que tu já fizeste? Ainda sem entrarmos dentro do tema, mas o que é que tu já fizeste de mudança que achaste que era tão valioso que mesmo no início do teu conhecimento tu achaste que Mas era bom ou retirar ou acrescentar na tua na alimentação? minha alimentação, reduzir os ultraprocessados, sem dúvida. Deixei de Uhum. comer choca-pico ao pequeno almoço, cortei logo isso. E foi Reduzir. fácil? Foi fácil. É Às fácil quando vezes nós não é. sabemos o porquê. Se eu disser a alguém não podes comer e a pessoa não percebe porquê, não vai ser fácil. Agora, eu sabendo o mal que isto me causa, só me dá motivação para não continuar Uhum. a comer e tentar procurar outras alimentações assim mais saudáveis. Uhum. Mas olha, o tema dos cereais de manhã, eu não como cereais processados de manhã, mas eu acredito que haja muita gente que come e, e eu gostava que tu explicasses o que é que te levou a não comer, ou seja, o que é que percebeste que era tão mau que era melhor começar desde logo a reduzir ou mesmo a retirar. Sim, para já, tem um excesso de açúcar que não nos Uhum, faz bem. Muito açúcar, não tem grandes valores nutricionais, não tem fibra. E o nosso pequeno almoço devia ser rico em fibra, devia ter uhum, mais vitaminas, se calhar um bocadinho de proteína também, e tentar ser assim mais equilibrado, completo e variado. E se eu comer choca-pico com leite ao pequeno almoço, é o contrário, não é variado nem equilibrado pois. de todo. É o excesso Uhum, de açúcar e é os cereais refinados que uhum, são assim os maus da fita. uhum. E o que é que tu fizeste mais em termos de alimentação? Cortaste os cereais de manhã, os Sim, cereais foi tentar processados. reduzir ao máximo tudo o que eu comia de ultraprocessados e tentar comer comida a sério, por assim dizer. Uhum, sim. Foi, refrigerantes também cortei. Uhum. E como Sim, é que tu beber te sentes? água. Sentes-te Sim, sim, bem. melhor? Uhum. E mais Foi alguma fácil. coisa? Refrigerantes, ultraprocessados? Sim. Não, acho que foi só mais. Foi isso, principalmente. Sim. Uhum, uhum. Hum, fugindo um bocadinho do nosso tema, mas partilhando um bocadinho da minha história, o primeiro artigo que eu me deparei com que tinha que ver com a importância da alimentação e do que nós comemos ou não, era um artigo que explicava que, por vezes, nós
alimentamos de coisas que não são comida. E Sim. então, daí a importância de lermos os rótulos, diminuirmos tudo aquilo que, quando nós lemos, não sabemos o que é, isso vai dar ao encontro àquilo que tu estavas a dizer de comer comida a sério. Uma comida a sério, tá? Às vezes nós, Porque eu quando não vamos ler o considero. rótulo, Há certas coisas que estão à venda no supermercado que eu não considero que sejam comida. e nesse artigo essa médica alertava para isso. Então, acho muito interessante estás a falar da comida a sério. Sim. Beatriz, então, indo já para o nosso tema, porque nós temos muita coisa para falar, eu gostava de perguntar o que é que tu achas que, em termos nutricionais, em termos da alimentação, impacta na nossa saúde mental, na nossa saúde mental, emocional, comportamental. Ou seja, o que é que, quais é que são os processos ou quais é que são os caminhos que fazem com que a alimentação também seja ou possa ser um fator importante na saúde mental. E Ok. antes disso, a Ana está a dizer desenrascar mais e desembrulhar menos. Muito bem. Descascar mais. Ai, Sim. não, desenrascar. Descascar. É verdade, é Desculpa, verdade. Concordo, Ana, descascar mais. concordo. Sim. Então, podes Primeiro, acho que é explicar? importante ver que o nosso cérebro está diretamente ligado com o nosso intestino, pelo nervo Uhum, vago. Temos aqui uma uhum, conexão direta. E 90% dos nossos neuroreceptores estão no intestino. uhum, E até porque há muitas pessoas que estamos nervosos, ficamos com dor de barriga, estamos estressados, ficamos assim mal dispostos. Tem tudo a ver com esta ligação. E quando ela não funciona, pode também desenvolver problemas intestinais, como a síndrome do intestino irritado, que curiosamente um dos tratamentos é a hipnoterapia. uhum. A Pronto, hipnoterapia Fiona, não sei é um se... tratamento muito interessante Exato. para as Às vezes, somáticas ou não? às vezes Uhum. Diz. estamos com diarreias correntes, obstipações, inchaço, pode ser a síndrome do intestino irritado, que é esta Uhum. conexão que não funciona bem. E as pessoas que sofrem de ansiedade têm uma maior prevalência de sofrer justamente da síndrome do intestino irritado. Uhum. Sim. Eu, O que é que diz. também. Sim, sim, diz, Fiona. Não, O que eu continua. ia dizer, pronto, o que eu ia dizer também, o que influencia muito é a nossa microbiota. Uhum. O que é a nossa microbiota? Ou seja, no nosso corpo habitam bilhões de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, leveduras. E nós precisamos deles, é bom. Só que existem os bons e os maus. E quando os maus prevalecem aos bons, temos uma disbiose. E essa disbiose é que pode causar patologias e doenças, Uhum. depressões, ansiedade, a Uhum. POC, também pode causar a acne, cabelo oleoso, ovário policístico, Uhum. vai obesidade, diabetes tipo 2, pois a nossa predisposição genética é que vai determinar mais ou menos o que é que nós Uhum. temos mais tendência a desenvolver. Uhum. Mas é muito importante mantermos uma simbiose, ou seja, ter um equilíbrio saudável entre as bactérias boas e as bactérias más. Uhum. Sim, o que eu ia acrescentar era que eu hoje estive a ver uns estudos e um deles dizia também, vários deles, mas um de 2020 falava disso, da saúde mental poder ser afetada pela alimentação. E uma das formas de ser afetada é exatamente pela microbiota. Também havia, por exemplo, a Já, inflamação, não é? sim, a O processo de inflamação, inflamação do sim, corpo. porque as bactérias más em excesso causam inflamação no corpo. Uhum.
já começam a haver muitos estudos que começam a confirmar que a microbiota de alguém com depressão é diferente da microbiota de alguém saudável. Isto já está comprovado. E por curiosidade, já começa a haver tratamentos, na depressão não sei, mas na diabetes tipo 2, que é o transplante da microbiota. Ou seja, pacientes que tenham diabetes tipo 2 são tratados através do transplante de microbiota fecal de uma pessoa saudável. Basicamente pegam na microbiota de alguém saudável e não sei como é que eles fazem, se comem um comprimido, algo do género. Sim. E conseguem resultados, sim. Conseguem reverter a diabetes tipo 2. Então, olha, no seguimento da questão da microbiota, porque parece-me ser um elemento do nosso organismo que é tão fundamental, o que é que tu podes explicar-nos que seja útil para que as pessoas no dia a dia consigam melhorar a saúde do seu intestino, a saúde da microbiota, ou seja, talvez alimentos, provavelmente alimentos, não sei se há outras atividades que tu possas acrescentar e que sejam úteis também, mas gostava de te ouvir. Sim. Então, temos os probióticos, que são justamente estes micro-organismos, estas bactérias boas que nós precisamos. Podem ser ingeridas através de suplementação, que é muito aconselhável após alguém ter estado algumas semanas em antibiótico, repor a nossa microbiota através da suplementação de probióticos é uma boa ideia de se fazer, aconselho, mas também podemos encontrar probióticos nos alimentos, como o kefir, tudo que tenha sido fermentado, o kefir, o kimchi, kombucha, alguns iogurtes, não todos, é preciso ter atenção aos iogurtes, alguns sim, não todos. O sauerkraut, tudo que tenha sido assim fermentado é rico em probióticos e deve ser incorporado na alimentação. Agora, para mantê-los vivos, também é importante, não é só pôr e depois eles morrem. Não, temos que também alimentá-los, temos que tratar bem deles. São como se fosse um animal de estimação dentro de nós, temos que tratar deles. Eu acho que nós temos mais células, mais microbiota do que células. Sim, acho que é por cada célula temos 10 bactérias. Algo do género. Mais microbiota. Sim. Células, é interessante. Então, mas então como é que nós os alimentamos? É através dos prebióticos. O que é que eles comem? Fibra, principalmente. Tudo, comer fibra, frutas, legumes, Tudo tem fibra. feijão, sim. O que não tem, acho que é mais comum as pessoas não comerem tanta fibra e comerem mais porcarias e elas depois acabam por morrer, até porque as bactérias más alimentam-se não se alimentam de fibra, alimentam-se do que nós encontramos nos alimentos ultraprocessados. O Ricardo disse aqui informação muito relevante, e é mesmo. É verdade. E então, o que é que nós podemos fazer inadvertidamente para prejudicar a nossa microbiota, que também é tão importante para a nossa saúde mental? Eu sei que os antibióticos que destroem a microbiota dos intestinos. Mas, assim, eu aconselho toda a gente a tomar antibiótico se foi receitado pelo médico. Sim, por favor, claro. não deixem de tomar antibiótico. Sim, mas para ter esse cuidado a seguir, não é? Como tu estavas a dizer, para repor as boas bactérias, comer muita fibra. Mas tem de ser. É que hoje em dia come-se muito pouca fibra. As pessoas comem pouco, temos que comer muito, porque são muitas bactérias. É preciso comer muito para alimentá-las todas, não é só as do início, depois as outras passam fome. Sim. E além dos
dos antibióticos, há alguma coisa, Beatriz, que achas que a gente tenha que tomar atenção, além dos antibióticos e de não comer alimentos suficientes com fibra, não é? Isso acaba por prejudicar, mas há mais alguma coisa que a gente possa deixar de fazer e que esteja a prejudicar Acho, a microbiota? eu acho Ou que não? não, acho que desde que tenhamos assim uma alimentação rica em fibra e se calhar durante um período de um mês tomarmos os probióticos, Uhum. depois podemos parar e incorporarmos sempre o kefir na alimentação, por exemplo, de vez em quando deve ser mais que suficiente. Uhum. Pronto, acho que não precisamos estar assim paranoicos com a microbiota, basta ter bons hábitos alimentares, o exercício físico também ajuda, Uhum. mexermos um pouco diariamente. Também ajuda na microbiota, é isso? Sim, sim, sim. Não é muito Um interessante. bom estilo de vida, temos de ter um bom estilo de vida, Uhum. mexermos um A Mena, bocadinho, comemos bem. Sim, sim, sim. a Mena disse aqui, o meu cólon irritável dizia que a minha alimentação fosse mais cuidada, evitei determinados alimentos e melhorei bastante. Era aquilo que estavas a falar no início, não é, Beatriz? Sim, sim, Uhum. do síndrome do intestino irritado. Porque há alimentos que podem nos causar irritação, mas isto vai depender muito de cada um. Por exemplo, o glúten é considerado bastante irritável, até porque pessoas que sofrem de ansiedade, Uhum. reduzir o glúten pode ajudar, efetivamente. Uhum. Eu Mas também, sim, sim. sim, na pesquisa que fiz também percebi que a microbiota é muito individual, ou seja, as coisas que podem cair muito bem para mim podem não ser exatamente as mesmas para ti, e então eu ia-te pedir para falares um bocadinho mais disso, para explicares isso, da Sim, individualidade da microbiota. cada um tem uma microbiota diferente. É o que nos define quase. Uhum. E as dietas em si também são muito personalizadas. A minha dieta, apesar de ser saudável, pode não ser a mais indicada para a Fiona, por exemplo. Acho que Uhum. não podemos generalizar as coisas e cada um deve experimentar e ver o que é que lhe faz melhor ou não. Uhum. A Mena diz que reduziu o glúten, como falaste, os açúcares e os laticínios. E já que a Mena referiu o açúcar, eu ia-te pedir para falares um bocadinho sobre o açúcar, não é? Sim, E a importância que ele tem no nosso intestino, no nosso organismo, nas nossas emoções, porque o açúcar é todo um tema. exato, sem dúvida. Primeiro tens que perceber que o açúcar é a fonte principal de energia para o nosso corpo. A glucose, não é o açúcar todo, é a glucose. O nosso cérebro Uhum. apenas utiliza a glucose para trabalhar, mas não precisa de muito, basta um bocadinho e ele funciona bem. O que é que acontece? Hoje em dia, a maior parte dos alimentos tem muitos açúcares adicionados. Uhum. Por exemplo, o xarope de milho, que é muito utilizado em alimentos ultraprocessados, é rico em frutose. A frutose é metabolizada que é a glucose. Ou seja, a frutose tem que ir para a glucose pode entrar logo diretamente nas células. Uhum. Depois a frutose, Tem que ser muito. a frutose tem que ir para o fígado e através do fígado é que depois vai ser convertida em glucose e depois é que vai para o resto do corpo. O que é que acontece? Quando nós já temos a glucose suficiente, a frutose vai se acumular no fígado e pode causar fígado gordo, por exemplo. Vai aumentar a gordura nesse tecido e Uhum. isso não é bom. Uhum. E também agora a relacionar um pouco também com a depressão e a saúde mental em si, tanto a frutose como a glucose têm a rápida absorção. Uhum. O que é que vai acontecer? Vai causar um pico de energia
e vai, por assim dizer, inundar o cérebro de energia, que depois vai causar inflamações Uhum. também. Sim, Por sim. isso, A Rita perguntou aqui o que é um bocadinho. Rita, podes reformular a tua pergunta? Eu não percebo, eu não sei se tu estás a perceber, Beatriz. E se alguém tiver alguma pergunta, também coloquem que o que a gente souber responder, nós, nós respondemos, nós falamos. Eu sei também que os substitutos do açúcar também são todo um tema, não é? sim, sim. Que, uhum, que eu gostava de te ouvir falar um pouco mais. Eu sei que a sacarose tem alguns estudos Vou só que responder comprovam. aqui à Rita da glucose para Sim, sim. ou seja, nós não precisamos de adicionar açúcar à nossa alimentação para o cérebro funcionar. Já temos açúcar presente naturalmente na comida, como a frutose da fruta. Ainda bem que eu estou a falar da frutose da fruta, porque eu falei tão mal da frutose, mas temos a frutose da fruta, que é diferente que o xarope de milho. Porquê? A fruta tem fibras, fitoquímicos, enzimas, que toda essa absorção vai ser completamente diferente. Vai ser uma absorção lenta, não vai causar picos de glicémia. E muitas vezes esse açúcar também vai aqui para a nossa microbiota, para os nossos bichinhos comerem. Por isso, também vai depender de indivíduo para indivíduo o que é que cada um necessita. Mas em termos assim gerais, a alimentação que a maior parte das pessoas têm hoje em dia tem excessos de açúcar porque há muita comida que os açúcares são adicionados e não há necessidade disso, porque temos então açúcares já presentes na fruta, temos o pão, as massas que também têm glucose, por isso não se torna necessário estar a pôr açúcar no café ou no chá, Uhum. etc. E é muito, Acho que é muito mais. importante também termos atenção aos açúcares escondidos, não é? Os açúcares que nós não percebemos que estão na alimentação, às vezes que nós até nem sequer os sentimos, mas que o nosso intestino os detecta. Claro, por exemplo, o pão de forma tem açúcar. Para mim não faz sentido nenhum pão ter açúcar adicionado, Uhum, quando já temos a uhum, farinha que já é glucose. uhum. A farinha já se transforma em É açúcar quando é açúcar, decomposta exato. no organismo, não é? Uhum, Sim, sim. exato. E Beatriz, podemos, antes de continuarmos com outros alimentos, depois a gente fala noutros alimentos, mas eu gostava muito de falar sobre a dieta mediterrânea, Uhum. porque mediterrânica, porque os estudos que eu estive a ver mencionam tanto a dieta ketogénica como a dieta mediterrânica como uma dieta muito associada, não quer dizer que cause boa saúde mental, mas que os cientistas conseguem perceber que boa saúde mental está associada à dieta mediterrânica. E eu gostava que tu falasses um bocadinho mais sobre a dieta mediterrânica, Sim, pronto, que em princípio é aquela que nós sim, estamos mais familiarizados. tentado a diminuir, infelizmente. Cada vez há menos pessoas a aderir à dieta mediterrânica, mas é sem dúvida das melhores dietas, por assim dizer, a nível mundial. Também temos a dieta Mind, que é muito parecida à mediterrânica. Tenho que pesquisar porque eu também não sei se exatamente agora as diferenças de cabeça, mas podem pesquisar que Como é que se foi criada chama? Dieta Mind, em inglês, M-I-N-D, porque foi Uhum. justamente criada para ajudar a mente, reduzir Ah, Alzheimer, sim, que demência, interessante. Uhum. etc. E é Sim, a muito dieta parecida com a dieta é, mediterrânica? Tem algumas diferenças, mas eu agora não sei assim de cor, mas é muito idêntica. A dieta mediterrânica é boa porque não é formada por exemplo, gorduras más, não tem muitas gorduras trans, tem o azeite como base principal dos pratos, que é muito bom o azeite, Uhum. tem muitos legumes, grão,
A fibra toda, não é? Exato. Não tem não tem assim um excesso de carnes vermelhas, vai mais à base de peixe, de aves. Uhum. E todos estes alimentos estão associados a uma boa função do cérebro, mas saúde no geral. É uma boa dieta para quem procura ter saúde no geral, aderir à dieta mediterrânica, aconselho, sim. Uhum. E a dieta ketogénica, que eu também ouvi e encontrei autores e literatura que falava que era extremamente boa em casos até com patologia psiquiátrica complicada. Naqueles doentes em particular funcionou. Não quer dizer que funcione para todos, mas naqueles foi muito interessante. E eu A gostava dieta, que tu falasses um bocadinho mais o que é. eu acho que a dieta cetogénica. Pronto, vou primeiro explicar o que é. A dieta cetogénica é basicamente não comer açúcares. Também não Uhum, se come frutas, nada. Farinhas, nada. É uhum, tirar tudo o que seja hidratos de carbono e tudo o que tenha açúcares. Frutas também. uhum, É à base de proteína e gordura. uhum, Agora, na minha opinião, só faz sentido para quem sofra de patologias que necessitam justamente desta dieta. Por exemplo, a esquizofrenia, epilepsia e a bipolaridade. Porquê? Como eu disse, a fonte principal do nosso cérebro é a glucose. Ele só usa glucose. O que é que vai acontecer quando não temos glucose? O nosso corpo é obrigado a fazê-la, a produzir glucose. Nós costumamos fazer os corpos cetónicos, que é muito parecido à glucose. É uma alternativa que o nosso corpo faz. uhum. E o que é que vai acontecer? Quando chega ao cérebro, não vai causar tanta desregulação Uhum. e vai fazer com que as pessoas não tenham aqueles ataques, por assim dizer. E como Não é vai causar uma despolarização. Por uhum. exemplo, aquelas pessoas de epilepsia, a dieta cetogénica vai fazer com que a pessoa não tenha os ataques epiléticos, por causa não causa a despolarização tanto como a glucose. Mas pronto, vai E depender como é que nós produzimos? os corpos cetónicos. Uhum. É o nosso corpo, o fígado é que metaboliza através de outras fontes, através de aminoácidos ou de gorduras, ele produz os corpos cetónicos no fígado. Uhum. Ou seja, com essa dieta particular de proteínas e gordura, o próprio fígado É metaboliza obrigado, o alimento que o corpo exato, recebe dessa forma. exato, mas também tem as suas desvantagens, pode causar desnutrição, as pessoas por norma sofrem muito de enxaquecas, fadiga, Uhum. por isso acho que só Ok. faz Então, sentido para quem realmente precise. uhum. É uma dieta interessante, mas que convém provavelmente ter acompanhamento, não é? Claro, Para, claro, sim. sim, 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 para sim. perceber. Beatriz, eu gostava que tu falasses um bocadinho da inflamação do corpo, porque um dos, um dos elementos que interfere com a saúde mental, há outros, o stress oxidativo, a epigenética, a disfunção da mitocôndria, que também deve ser bastante interessante, mas a inflamação chama muita atenção, porque nós, na dieta ocidental, tendemos a ter o corpo inflamado, no sentido em que nós comemos muito açúcar, comemos muitas farinhas, os ultraprocessados ou mesmo os processados, e eu gostava que tu explicasses melhor o que é que acontece no organismo e que alimentos é que vão provocar esta inflamação e que alimentos é que não provocam. Já calculamos que a dieta mediterrânica não provoca, mas que alimentos é que potenciam esta inflamação que, do meu ponto de vista, é tão comum hoje em dia?
Sim, sim. Acho que também vai depender muito de cada organismo. Por exemplo, o glúten pode inflamar certas pessoas, as caseínas do leite podem inflamar também outras pessoas. Vai depender muito de cada indivíduo, mas, por exemplo, a dieta ocidental está muito associada à inflamação, como a Fiona disse, porque há várias maneiras de poder estar relacionado. Por exemplo, como já falámos da microbiota, esta má alimentação de comida ultraprocessada vai alimentar as más bactérias, que vai então justamente, estas más bactérias causam então a inflamação, causam inflamações no corpo, libertam assim toxinas que causam inflamações, por isso convém sempre controlá-las. Por exemplo, também os ômega 6 e os ômega 3 são os dois gorduras essenciais que temos de ter, só que tem de haver um rácio equilibrado, ou seja, devemos comer mais ômega 3 que ômega 6, o que não acontece na dieta ocidental, principalmente. Come-se muito mais ômega 6 que ômega 3, então isto vai causar uma inflamação. Uhum. Onde é que nós encontramos mais ômega 3? Porque eu, pelo que eu ouvi, esse rácio até está comprovado em estudos que ajuda diretamente a saúde mental, nomeadamente na depressão, que impacta na depressão. Sim, sim, Onde é que nós porque encontramos mais ômega 3? alimentos ricos em ômega 3 são, por exemplo, os peixes gordos, salmão, cavala, sardinhas, nozes, sementes de chias, algumas verduras. Agora, os ômega 6 são mais os óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de coco. São essenciais também, mas tem de haver esse rácio correto, senão vamos causar uma inflamação. Por isso Sim. é importante tentar, ou mesmo quando não conseguimos consumir estes alimentos, também podemos sempre suplementar ômega 3. A maior parte das pessoas necessitam também. E aqui a Mena perguntou: a inflamação não está diretamente relacionada com a intolerância alimentar? Este é o Sim, teu departamento, Beatriz. sim, mas não só. A intolerância alimentar causa uma inflamação, mas também há outras maneiras de podermos ter inflamação sem ser através de uma intolerância alimentar, como eu disse há bocado, este rácio dos ômegas, e também uma má alimentação. Temos as más bactérias que causam inflamação, mas depois também pode estar associada a intolerâncias. Por exemplo, o glúten é uma inflamação. As pessoas celíacas, o corpo delas reage ao glúten, que causa uma inflamação, e depois as células têm que ir lá combater o nosso sistema imunitário. Sim. E assim, muito rapidamente, em relação aos suplementos, que podem ser bastante proveitosos, não é, para as pessoas, porque nós, em determinadas circunstâncias, precisamos de uma quantidade de um determinado elemento que nós não conseguimos consumir em quantidade suficiente na alimentação. E eu gostava só de te ouvir assim brevemente em relação aos, aos suplementos, só para nós, está a passar muito rápido, só para nós conseguirmos abordar outras coisas também, que eu acho que era interessante. Os suplementos é preciso ter atenção a fonte destes suplementos, que é muito fácil pôr suplementos no mercado. Nós, ao comprarmos, por exemplo, a países terceiros, na Europa está muito bem regulado, mas se nós comprarmos a países terceiros suplementos, não sabemos bem o que estão lá, é preciso ter atenção, mas pronto, cá na Europa já é considerado seguro comprar suplementos, mas vai depender muito de cada um, o que é que cada um necessita. Eu aconselho sempre a ir a um nutricionista, perceber,
também não vamos estar aqui a tomar suplementos sem necessidade, não faz sentido. Acho que o melhor é fazer análises e ir mesmo ao nutricionista e perceber o que é que seria, então, que suplemento é que eu deveria tomar ou não. Ou ser aconselhado por qualquer outro profissional de saúde. Então, assim, já a caminho do finzinho, eu gostava que falasse um bocadinho sobre a obesidade, porque está relacionada com a saúde mental, não só porque pode ser causada por causa de alguma perturbação de humor, da saúde mental, ou pode ser a causadora também de problemas de saúde mental. E gostava que falasse um bocadinho da tua perspectiva com o teu conhecimento e complementasses também o que é que as pessoas podem fazer, dicas, etc. Ok, para a obesidade, vai depender muito também da nossa predisposição genética, porque há pessoas que têm uma alimentação péssima, horrível, que só comem porcaria e não engordam. Vai depender muito da nossa predisposição genética, assim tanto como a depressão. O que é que nós podemos fazer? Só que depois essas pessoas comem horrivelmente mal, têm outros problemas, não ficam sem problemas. Claro, não são Eu acho que saudáveis. às vezes as pessoas escapam-se durante uns anos, mas depois, mais tarde, pagam a fatura de uma má alimentação ou falta de exercício físico. Diz-me se isto faz sentido, mas parece-me que é um bocado assim também. Sim, sim, pode-se não se aperceber logo, mas depois, passar alguns anos, é que se começa a ver os danos que foram causados A Ruth está-se a rir. pela má alimentação. E, é preciso ter cuidado com a obesidade tentada aumentar e está relacionada com o consumo excessivo destes alimentos ultraprocessados, porque eles têm excessos de açúcares, contêm conservantes, adoçantes, nitratos, gorduras más, que vão todas causar, por exemplo, isto tudo vai causar desbiose intestinal, que pode aumentar, então, causar a depressão, a obesidade, o aumento de peso. E é preciso ter muito cuidado então com estes alimentos, porque já foi comprovado que está interligado. E, e que dicas é que tu podes dar que não sejam as mais comuns e que possam ser úteis às pessoas? Provavelmente mudança de dieta é algo que as pessoas já sabem, provavelmente exercício. Diz. Sim, exato. Exercício diariamente, nem que seja só uma caminhada. Claro que devemos fazer durante a semana exercício intenso, médio e mais soft, mas se não der, tentar de alguma forma incorporar um pouco de exercício físico durante a semana. Eu gostava que as pessoas olhassem mais para os ingredientes e não tanto para os valores nutricionais. Por exemplo, a Coca-Cola Zero não tem zeros de açúcar, zeros de gorduras, parece bom, mas não, se vamos ver os ingredientes, aquilo tem 20 ingredientes ou mais e ninguém sabe o que é que aquilo lá está, não é? Não é bom. Olhem mais, olhassem mais para os ingredientes e menos para os valores nutricionais, porque hoje em dia já é muito fácil manipular essa tabela através dos aditivos químicos. Por isso acho que é muito importante as pessoas começarem a olhar mais então para os ingredientes do que comem e tentar reduzir ao máximo tudo o que seja ultraprocessado e comer comida de verdade, que é o que eu costumo dizer, como comida a sério. E uma coisa, se as pessoas disserem eu como isso, mas continuo sempre com fome, estou sempre com fome, que dicas é que tu podes dar de alimentos às pessoas que as possam saciar, não é? Que não tenham aqueles picos glicémicos que se calhar desmotivam muita gente a seguir as dietas ou conseguir emagrecer ou dificultam conseguir emagrecer. É a fibra
deixa-nos saciar, porque também vai alimentar a nossa microbiota, por isso eles também não vão pedir comida e como demora também mais tempo a digerir, vai-nos manter mais tempo saciados, ou seja, comer muita fibra com as refeições. Por exemplo, se a Coca-Cola zero não tem fibra, e porque é que as pessoas não emagrecem? Porque o açúcar também é viciante, e vão consumir mais depois, não vão ficar satisfeitos, vão querer continuar a consumir. Por isso, o ideal é mesmo comer fibra, sim, durante as refeições. Beatriz, olha, a Feeling Good diz obrigada pela dica da fibra, muito interessante. Além das frutas, vegetais, há mais algum alimento que te ocorra ou destes que seja particularmente rico em fibra? Os feijões, leguminosas e frutos secos também, as sementes, que acabam às vezes por cair no esquecimento. Podemos sempre adicionar sementes a um batido, etc. Interessante. Beatriz, eu agora vou-te pedir, depois nós temos estado a falar um pouco sobre o que é que da saúde do corpo, não é? O que é que da nutrição também é importante para a saúde mental, não é? Que sabendo que a nutrição pode ser um complemento. Daquilo que eu pesquisei, eu vi sempre os estudos numa perspectiva de associação, ou seja, uma coisa está sempre associada, boa saúde mental está sempre associada, ou muitas vezes está associada a uma nutrição saudável. Mas depois de falarmos sobre este tema todo, eu gostava de perguntar, depois da pergunta da Mena, gostava de perguntar o que é que tu tens para oferecer ao nosso público hoje, que vai ser valioso e no seguimento de tudo aquilo que nós estivemos a falar e que também está relacionado com a saúde mental. Mas antes, a Mena pergunta, que substitutos da cafeína, Beatriz? Ok, pronto. Não falámos sobre isto, mas a cafeína também está associada à ansiedade, porque vai no cérebro ativar zonas que nos deixam, que vão desregular aqui os processos da ansiedade, vai nos deixar mais ativos, mais atentos e, ou seja, a cafeína vai entrar no processo que processa a ameaça. Por isso é que ficamos mais atentos com a cafeína, o que não é aconselhado para quem sofre de ansiedade. Não aconselho a reduzir drasticamente, mas assim, o consumo de cafeína, porque também se formos alguém que consome cafeína diariamente, tirarmos assim drasticamente pode trazer prejuízos. O ideal é ir substituindo ou reduzindo pouco a pouco. Por exemplo, a cevada é um bom substituinte, parece assim um pouco o café, beber chá sem cafeína. O chá verde, por exemplo, tem cafeína e o chá preto. Podemos tentar trocar por outro tipo de chá. E tentar reduzir devagarinho a cafeína. Pronto, agora a minha pergunta para o público. Como falámos muito aqui das fibras e do pequeno almoço, eu queria dar uma receita aqui para o meu público, que eu até tenho feito pessoalmente e deixa-me bastante saciada, que se chama o pudim de chia. E há várias maneiras de fazer. Podem ver na internet, basicamente precisam de sementes de chia e depois precisam de uma fonte de leite, pode ser leite de aveia, de amêndoa, iogurtes, iogurte grego natural,
leite de coco, acho que fica, já ouvi dizer que fica muito bom com leite de coco, nunca experimentei, tenho que experimentar. Então, num recipiente colocamos o nosso leite e depois colocamos as sementes de chia e deixamos estar mais ou menos 20 a 30 minutos no frigorífico. É rico em fibra, vai nos deixar muito saciados, é ótimo para o pequeno almoço, para começar bem o dia, e depois podemos pôr toppings. Eu gosto muito de pôr framboesas e frutos secos. E cada pessoa pode pôr ao seu gosto morangos, mirtilos, banana, qualquer Parece coisa. muito, parece muito bem. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. Quanto de chia? O que nós quisermos, ou convém ao máximo? Eu faço a olho, eu não sei. Eu vou vendo que tens mais ou menos metade, metade. Porque depois o que é que vai acontecer? A chia vai criar-se uma espécie de gelatina. Por isso, ao início vai parecer que temos muito leite, mas depois, passado 20, 30 minutos, aquilo vai ficar rijo, porque a chia vai libertar-se uma espécie de gelatina, vai inchar e fica um pudim. Uhum. Então fazes metade, metade. Metade chia, E metade de. sim, sim. Convém adicionar um bocadinho de mel, para quem gosta assim, de um sabor assim, mais doce. Eu gosto, eu costumo adicionar mel. Também tem de dar prazer a comer, não é? Pois. Sim. E então, leite, chia, depois frutos secos, então é um pequeno almoço Sim, até super podemos completo. fazer à noite, deixamos estar no frigorífico e de manhã já está o pequeno almoço feito, por isso não dá trabalho nenhum, não ocupa tempo, podemos levar, comer no caminho, é super prático. Podemos pôr até naqueles recipientes dos iogurtes, podemos levar para qualquer lado, é muito fácil. Uhum. E o pequeno almoço é uma das refeições mais importantes. É ou não é, Bia? Eu acho que sim, eu não consigo ficar sem o pequeno almoço. Eu escapo um bocadinho, mas acabo sempre por comer. Mas acho que é uma refeição muito importante, porque sem isso, para começar, eu pelo menos, para começar o dia com energia, tenho que ter alimento. Sim, 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 eu também. Sim. Olha, Beatriz, a Rita diz que costumo fazer um copo de chia para 5 de leite de coco à noite e pela manhã está ótimo. Ok. Fica mais líquido, provavelmente. É isso, não é, Rita? Deve ser. Pois eu não sei, eu costumo fazer a olho e eu acho que põe mais ou menos 1 para 1. Fica também mais rijo, sem dúvida. Uhum. A Mas Sandra depois disse também é um obrigada pouco às. a gosto, é um pouco a gosto. Olha, obrigada, Sandra, por estares aí. Obrigada. Beatriz, vou-te agradecer também Muito pela obrigada. disponibilidade, pelos ensinamentos todos. Gostei muito, muito, muito. Gostei muito, foi muito interessante os temas que nós fomos falando e aquilo que tu foste explicando. E gostava que tu dissesses qual é que é a tua página, onde é que as pessoas podem seguir o teu Sim, trabalho e esta é a acompanhar. minha página onde eu publico algumas das minhas pesquisas. Não tenho tido muito tempo por causa da faculdade, mas agora nas férias prometo estar mais ativa, até porque tenho feito umas pesquisas muito interessantes e acho que as pessoas deviam seguir e estar atentas, porque realmente há muita coisa aqui sobre a nutrição que vale a pena descobrir. E Mas claro, mesmo durante sim. a faculdade foste postando coisas que eu fui Sim, vendo. fui postando, mas não estava tão ativa. Agora vou tentar estar mais ativa, se calhar gravar alguns vídeos, etc. Por isso estejam atentos, deem também sugestões, porque para mim também é importante perceber o que é que o público interessa, o que é que o público quer saber. Por isso, sigam muito a minha página e digam assim dicas para eu também vos ajudar. Diz-me só qual é que é o arroba da tua página. Arroba Bia com E, ponto nutrition, em inglês.
Pronto. Então, a minha página, se quiserem seguir também, eu agradeço. É @Fiona_Nunes e eu falo de questões que têm que ver com saúde mental, hipnoterapia, saúde emocional, e então hoje foi assim um complemento muito interessante e saudável, porque a nutrição pode ser um complemento fantástico para a saúde mental. Muito, muito obrigada, Beatriz. Obrigada, Muito, Fiona, muito pelo obrigada. convite. Vamos ter uma parte 2. Fiquem Eu já atentos. vi aqui alguém a pedir para voltarmos. Nós voltamos, eu volto. Vamos voltar, vamos voltar. Olha, muito obrigada a todos também pela paciência de irem, voltarem, continuaram aqui. Muito, muito obrigada a todos. Até à próxima. Obrigada. Obrigada, Bia. Tchau, Obrigada tchau. por presentes.